A paz do Senhor para todos. Vou abordar mais um assunto teológico, que é a afirmação do catolicismo de que Maria é rainha e senhora. Quem defende essa tese muito bem é o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, que em um dos seus vídeos da YouTube, ele afirma que Maria é rainha. Bem, vamos ver se essa afirmação ela se sustenta diante da Bíblia, da história e da razão. Vamos analisar agora a argumentação do padre Paulo Ricardo, e você poderá tirar suas próprias conclusões. Vejam só. Por que nós chamamos Maria de rainha e de senhora? Bom, o fundamento para essa tradição da Igreja, uma tradição de 2000 anos, de chamarmos a Virgem Santíssima de senhora e de rainha. O padre Paulo Ricardo acabou de afirmar que a crença de Maria como rainha tem 2000 anos. Ele diz isso porque o catolicismo argumenta que a sua fundação data a partir do nascimento de Jesus. Mas tal afirmação é incoerente, inconsistente e absurda. Porque quando ali nasce o Cristo, não nasce uma religião, não nasce uma denominação religiosa, e sim nasce o Deus encarnado, o Deus feito carne, o Filho de Deus. É bem verdade que depois Jesus funda o cristianismo, mas é somente a partir do imperador Constantino, em 325, que começa finalmente o catolicismo romano, quando ele reúne 318 bispos em um dos seus concílios. Ainda não havia catolicismo romano. Constantino havia se convertido mais ou menos ao cristianismo, porque, apesar dele crer em Cristo como varão de guerra, ele ainda mantinha os cultos aos deuses pagãos. O imperador Teodósio, através do decreto Sanctus Populus, em 381, é que finalmente nomeia a Igreja como católica. É somente neste período que surge o catolicismo romano. O culto a Maria, por sua vez, só acontece no ano 787, no Concílio de Nicéia, onde foi presidido pela imperatriz Irene, que sensibilizou os bispos que aprovaram o culto a Maria, sendo sancionado pelo Papa Adriano I. Depois daí é que Maria é proclamada Rainha dos Céus. Como nós podemos ver, não é a crença de Maria como rainha uma tradição de 2000 anos. Só a partir de 787. Bem, vamos ver agora a próxima argumentação do padre Paulo Ricardo. Olha só. De chamarmos a Virgem Santíssima de senhora e de rainha, está exatamente no fato de que o seu filho é rei. Agora, o que acontece é que existe a instituição da mãe do rei, ou seja, a rainha-mãe. E essa instituição, ela está presente em toda a Sagrada Escritura. Bom, em primeiro lugar, é nós constatarmos que isto é uma realidade típica da casa de Davi, ou seja, da descendência dos reis que vieram depois de Davi. Padre Paulo Ricardo argumenta que o fato de Maria ter um filho rei a torna uma rainha. Logo, se Jesus é rei, Maria é uma rainha mãe. Mas o que o padre ignora é que as rainhas mães da casa de Davi, elas não eram rainhas por causa do filho. Elas eram rainhas
por causa do marido. Ou seja, todas as rainhas mães eram casadas com reis. E quando o rei morria, o filho assumia, e a viúva rainha, que já era rainha, tornava-se rainha-mãe. Por exemplo, Davi era rei de Israel. Porém, a sua mãe não era considerada rainha-mãe. Simples. Ela não era casada com o rei. A mesma coisa acontece com Saul, que veio antes de Davi. Ele era rei, Saul, mas sua mãe não era considerada rainha-mãe. A mesma coisa acontece no caso de Jesus. Maria não é rainha, apesar de Jesus ser rei, simplesmente porque ela não é casada com o rei. Nunca foi casada com o rei. Ela era casada com o carpinteiro José. Assim como a mãe de Davi não era rainha-mãe, apesar do filho, Maria não é rainha-mãe, apesar de Jesus ser rei. Logo, a argumentação de Paulo Ricardo da linhagem de Davi, da casa de Davi, cai por terra pelo fato de todas as rainhas mães da casa de Davi tinham como marido um rei, e logo eram rainhas por causa dos maridos. Vamos ver agora a próxima argumentação de padre Paulo Ricardo. Vamos ver aí. Quando Salomão é entronizado, a sua mãe, Betsabé, vem visitá-lo. Quando ela se apresenta diante do rei no trono pela primeira vez, o rei se levanta, vai até ela e se inclina diante dela, rainha-mãe. Isso você pode ver com toda clareza em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. E então, diz a Bíblia, o rei levantou-se, veio ao seu encontro, prostrou-se diante dela e depois sentou-se no trono. Puseram também um trono para a mãe do rei, a qual sentou-se à sua direita. Aqui nós vemos uma clara alusão àquele salmo. À sua direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Essa rainha é a Gebirá, a rainha-mãe. O padre Paulo Ricardo comete um equívoco grave. Ele faz uma conexão do texto em que Betseba, mãe de Salomão, aparece à sua direita, com o texto do Salmo 45, a partir do versículo 9, a Bíblia Católica, o Salmo 44, a partir do versículo 10, em que aparece à direita do rei no Salmo também uma rainha. Só que a direita do rei, a rainha, no Salmo 45, não é uma referência à rainha-mãe, é uma referência à rainha-esposa. Vejam só o que diz o versículo 11 do Salmo 45, da Bíblia Católica, o versículo 12, com respeito à rainha que está à direita do rei. Vejam só. O rei está apaixonado por tua formosura. Ou seja, está atraído por sua beleza. Ou seja, é uma paixão de um homem para com a mulher. Logo, este amor que ele se refere à rainha que está à sua direita é a sua esposa. A esposa do rei, e não a sua mãe. A rainha, à direita do rei, nesse salmo, ele representa exatamente a igreja. A igreja que reinará com Cristo no milênio. Em Apocalipse aparecem vários tronos, símbolo do reinado da igreja com Cristo, no porvir, no futuro. E não a rainha-mãe. Vejam só um texto que fala exatamente sobre essa função da igreja que irá reinar com Cristo. Veja só. Se sofrermos
também com ele reinaremos. Então, como vimos, a rainha à direita do rei em Salmos, na realidade, é a igreja. A esposa, a noiva, a esposa, é símbolo da igreja. E Jesus, o esposo, o noivo, que no dia do arrebatamento começará as bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento, simbolicamente falando, de Cristo e a igreja. Por isso essa função de reino, simbolizado na rainha à direita do rei no Salmo, é uma função que a igreja terá no milênio, de reinar com Cristo. O que a gente pode observar é que em nenhum momento na Bíblia apresenta Maria à direita de Cristo ou de Deus. Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, ele quando teve a visão dos céus, de Deus e Jesus à sua direita, ele não vê mais um trono. Ele não vê o trono de Maria. A mesma coisa acontece em outros textos. Por exemplo, como nesse que vamos ler agora. Preste atenção. Olha só. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Como você pode ver, em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, cita o trono de Deus e do Cordeiro. Mas, Padre Paulo Ricardo, onde está o trono de Maria? O texto em questão, ele fala sobre a eternidade dos salvos do reino dos céus, na nova cidade. E quando fala da família real celestial, João vê o trono do Pai, o trono do Filho, o Cordeiro, Jesus, mas não vê o trono de Maria. Isso por um motivo. Não existe o trono de uma rainha-mãe nos céus. Porque se houvesse, com certeza João teria visto na eternidade nos céus o trono do Pai, o trono do Filho e da rainha-mãe. Mas isso não acontece no texto em Apocalipse 22, 3. Não acontece porque não existe o tal trono ou a tal rainha-mãe nos céus. Estevão, em Atos, no capítulo 7, ele próprio, quando interrogado no Sinédrio, ele vê os céus abertos, ele tem uma visão esplêndida, ele vê o Pai, Jesus à sua direita, mas não vê o trono de uma rainha no céu. João também não vê. Nenhum dos apóstolos ou evangelistas vê. Porque não há. O padre Paulo Ricardo ainda tem alguma coisa a falar sobre a linhagem da casa de Davi e já a argumentação muito refutada e já sem força da posição da rainha-mãe. Vamos ver. O fato é que, no sul, permaneceu o reino de Judá. E o reino de Judá, no sul, foi o reino que manteve a descendência davídica. Se você for pesquisar na Sagrada Escritura, os 20 reis descendentes de Davi, que vieram depois de Salomão, todos eles são mencionados junto com suas mães. Portanto, a rainha-mãe era uma instituição típica da casa de Davi. Pois é, padre Paulo Ricardo. E não é que eu pesquisei? Na realidade, nem todos os reis de Judá são citados com suas respectivas mães, como você falou. Por exemplo, nós temos o rei Jeorão, filho do rei Josafá, lá em 2 Reis, no capítulo 8, do versículo 16 em diante. Nesse texto, a mãe do rei Jeorão, ela não é citada. Nós temos também capítulos depois, já no capítulo 16, do versículo 1 em diante,
Nós temos o caso do rei Acais, filho de Jotão. Nesse caso também, a mãe de Acais também não é citada. Isso quer dizer que a instituição da rainha-mãe não era tão tradicional assim como o padre falou. Na realidade, as mães dos reis eram citadas não como instituição de uma rainha-mãe, mas para a informação da filiação materna de cada rei. Praticamente em nenhum caso, o termo rainha-mãe é citada como cargo, como posição diante do filho-rei. Vamos ver o que mais o padre Paulo Ricardo tem a falar sobre o assunto, sobre o tema. Está interessante, não acha? Quando o anjo Gabriel saúda a Virgem Santíssima no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, ali, claramente, o anjo diz à Virgem, no versículo 32, aquele que vai nascer de ti se sentará no trono do seu pai Davi. Ou seja, o anjo Gabriel está saudando a rainha mãe, ave cheia de graça. Padre Paulo Ricardo, você falou isso mesmo? Em nenhum momento o anjo cita Maria como rainha. O fato de nascer de Maria o rei da linhagem da casa de Davi não transformava Maria em uma rainha. Como já citamos antes, alguém só poderia ser chamada de rainha se fosse casada com o rei. É o caso de Davi e Saul. Suas mães não eram consideradas rainhas porque não eram casadas com reis. Maria também não era casada com rei, embora fosse mãe de um rei, Jesus. Mas ela não era rainha. O anjo, quando fala ave cheia de graça, não está dizendo que Maria é rainha. A saudação ave é uma saudação romana, uma espécie de olá. Tudo bem? Não é uma palavra a qual coloca Maria no pedestal ou no trono, como a rainha-mãe. Viajou na maionese, o padre Ricardo. Mas ele ainda fala um outro absurdo ainda. Veja só. Maria sai apressadamente, vai para visitar a sua parente Isabel, e ela a saúda dizendo, como a mãe do meu Senhor vem me visitar. É Isabel, mais uma vez, saudando a rainha-mãe. Em qual momento Isabel reconhece Maria como rainha desse texto? Em qual momento Isabel chama Maria de rainha? Em nenhum momento. Ela saúda a mãe do Senhor, do Salvador. Mas não chama Maria de rainha. Em nenhum momento ela reconhece o senhorio de Maria. Apenas o de Jesus. É forçar a barra demais. É forçar o texto demais. Para que se argumente que esse texto é um reconhecimento de Maria como rainha-mãe. Vocês não acham? Vamos ver o que o padre ainda mais fala. Ouso ainda ouvir. É então que nós notamos que também no Apocalipse de São João aparece uma rainha-mãe. O capítulo 12 do Apocalipse diz assim, que no céu apareceu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol e tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. É sem dúvida alguma uma rainha-mãe. O padre cita um dos textos mais difíceis e simbólicos que a Bíblia possui.
o capítulo 12 do Apocalipse. Ele argumenta, baseando-se nesse texto, que a mulher com a coroa de 12 estrelas é a figura de uma rainha-mãe. E que essa rainha-mãe é Maria. Mas acontece que o texto carece de indícios que se afirmem que esta mulher é uma rainha-mãe e Maria. Primeiro porque o texto não diz que esta figura é de uma rainha, apesar da coroa. O texto também não está dizendo que é Maria. Apenas aparece uma mulher que simboliza algo. O texto não diz que é Maria, ou que é uma rainha-mãe. Difícil no texto. Uma carga imensa de simbolismo. E é muito perigoso afirmar que essa mulher é uma coisa ou outra com toda certeza, como o padre falou. Mas ele, para provar que é uma referência a Maria, ele faz uma pergunta, que eu vou responder posteriormente. E farei uma pergunta também. Vamos ver o que ele pergunta. Existe uma certa polêmica de interpretação com relação a essa passagem do Apocalipse, porque é evidente, os evangélicos protestantes não aceitam que aqui nós estejamos falando de Maria. Eles interpretam dizendo, não, é o povo de Israel do Antigo Testamento, olha a coroa de 12 estrelas, são as 12 tribos. Ou então dizem, não, isso aqui é a igreja que triunfante é coroada de 12 estrelas por causa dos 12 apóstolos. Mas o fato é o seguinte, quem é o ventre do qual saiu o rei para governar as nações com cetro de ferro, como está escrito lá no Apocalipse? Eu respondo a pergunta. A mulher simboliza a Israel. Justamente por aquilo que você até afirmou, por causa da coroa de 12 estrelas, simbolizando as tribos de Israel. Logo, o ventre da mulher não é o ventre de Maria. Apenas é uma referência ao lugar onde Cristo nasceu. Israel, ou seja, o Cristo encarnado, em Belém de Judá, em Israel. E não uma referência a Maria. Para que o texto seja uma referência a Maria, como o padre falou, é necessário que o contexto desse texto se ajuste à vida da mesma Maria. Por exemplo, no mesmo texto diz que esta mesma mulher, cujo ventre nasceu o Salvador, ela foi levada para o deserto onde passou 1260 dias. Aí eu pergunto ao padre, ou a qualquer pessoa que cria que Maria é rainha, aonde Maria passou 1260 dias no deserto? Onde tem isso na Bíblia? Onde é que existiu esse fato? A Bíblia também ainda diz que esta mulher foi atacada com corrente de águas e a terra a protegeu. Aonde esse fato se ajusta à vida de Maria? Como eu já falei, é um texto simbólico. E todas essas coisas têm sua interpretação no povo de Israel em épocas que ainda vão vir, que ainda vai acontecer no futuro. É evidente que quando nós chamamos Maria de Senhora, o título da Rainha Mãe, não estamos nos referindo ao Senhor, o senhorio de Cristo no sentido forte, porque Jesus é Adonai, Senhor no sentido de que Ele é Deus. Maria não é Deus. Então temos que aqui colocar uma distinção evidente. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer que Ele é Deus. Chamar Maria de Senhora é reconhecer que ela é a Rainha Mãe. O padre Paulo Ricardo diz que Maria é chamada de rainha porque o filho é rei. E logo, por ela ser rainha, ela é senhora.
Nós já mostramos que Maria não pode ser rainha. Essa argumentação não mais se sustenta. Devemos averiguar que Jesus ele é Senhor muito antes da sua encarnação. Jesus sempre foi Senhor. O salmista Davi mesmo falou, disse Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, Adonai ao meu Adonai. De fato, como o padre Paulo Ricardo falou, Jesus é chamado de Senhor porque ele é Deus. Mas ele foi Senhor, ele é Senhor, muito antes da sua encarnação, de ser filho de Maria. Logo, se Maria, de fato, fosse rainha, porque Jesus é rei, então ela teria que ser senhora da mesma maneira que Jesus é Senhor. Logo, ela seria uma deusa. Na realidade, a crença da Rainha dos Céus é uma crença antiga e abominável. O próprio Deus reprovava esta crença. Como nós podemos ver, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 7, versículo 18. Veja como é que diz. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à Rainha dos Céus e oferecerem libações a outros deuses, provocando minha ira. Ou seja, as ofertas, sacrifícios e crença à Rainha dos Céus, desde os tempos mais antigos, causava a ira e o desgosto de Deus. Mesmo com Deus reprovando essa prática, o povo de Israel continuava a adorar a Rainha dos Céus. Crença esta, provavelmente eles trouxeram dos egípcios. Vejam como o povo responde a Jeremias após Deus, através do profeta, reprovar a crença e o culto à Rainha dos Céus. Vejam só. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que sai da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum. A crença à Rainha dos Céus é uma prática antiga e sempre foi abominável a Deus. Como nós vimos no texto de Jeremias, em que Deus reprovava e se indignava quando o povo se dirigia à Rainha dos Céus com suas orações e seus sacrifícios. Esta crença à Rainha dos Céus, como já dissemos, pelos povos pagãos, a qual tinham uma rainha, uma deusa, a qual segurava o seu filho Deus. Então nós tínhamos uma rainha deusa e um filho Deus. Como bem podemos ver na figura agora. Vejam só. No meio nós temos Semíramis, segurando o seu filho Tammuz. Do seu lado direito, nós temos Ísis, que segura o seu filho Horus. Observamos aí a semelhança com a Rainha dos Céus, crida por religiosos na atualidade. Observem, olhem bem. Provavelmente, o povo de Israel trouxe a crença da deusa Ísis, que era uma deusa egípcia, o qual era a rainha dos céus, como era Semíramis. E eles adoravam, e como já vimos, tinha total reprovação de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele reprovava esta crença ontem, ele também reprova hoje. O catolicismo trouxe a crença e o culto a Maria, a qual tinha
rivalidade com as procissões das deusas romanas. Por causa disso, surgiu a crença e o culto a Maria. De qualquer forma, onde há arrependimento e volta a Deus, existe perdão. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Sempre. Checkmate. Até a próxima vez.